farei aquilo que o Senhor concedeu ao meu coração, à sua igreja nessa noite. Os irmãos leram aqui conosco na leitura oficial, Mateus 6:33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na quarta-feira eu pude relatar aos irmãos que esteve presente o que o Senhor pode estar permitindo acontecer para que nós pudéssemos buscar a Ele em primeiro lugar. Buscar a Ele, porque às vezes nós deixamos algo que nos traz, não nos traz da casa de Deus. Nós deixamos as coisas do dia a dia nos afetar, nos tirar do foco que é a presença de Deus. Muitas vezes é uma TV, muitas vezes é os amigos, muitas vezes o trabalho, muitas vezes é muitos compromissos, e no decorrer do culto a gente não consegue ir, a gente não consegue dar aquela liberdade, buscar a Deus no particular, buscar o Senhor nos propósitos que o Senhor tem na sua vida, pedir a Deus sabedoria, e diante de tantas situações, aí Deus permite acontecer o quê? Fechar a porta de emprego, permite uma enfermidade, permite alguém da família passar por situações para que nós estávamos dispersos, para que nós possamos se despertar para estar na casa de Deus. E nós possamos refletir nesse texto bíblico onde o Senhor nos visitou, primeira campanha aqui da nossa igreja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aqui é um convite que o Senhor nos traz. Buscai. O que nós queremos buscar ao Senhor? Será que todos os nossos objetivos é acima de Deus? Será que o amor ao cônjuge, a um filho, a uma filha é maior do que Deus? O que será? Muitas vezes nós, no nosso particular, temos algo que nós buscamos mais e esquecemos de estar na posição que Deus nos quer, que é na tua presença. Então, muitas vezes o Senhor permite acontecer as coisas, as situações. E eu testemunhei aqui que eu acabei perdendo o emprego que eu sempre amei fazer, sempre amei estar naquela empresa. E do nada, voltei de férias, comportamentos estranhos já estavam antes de eu sair de férias da empresa. Quando eu voltei de férias, em abril, o povo começou a ficar estranho, passou-se um período, fui fazer um treinamento durante o dia, fazia um horário da madrugada. Quando eu voltei, passou tarefa para todo mundo do trabalho, e eu fiquei no cantinho lá esperando. Falou assim, nós vamos precisar conversar contigo. Aí teve uma reunião entre eles, aí de repente me chamam na sala, eu falei uma situação que eu passei naquela semana no treinamento da empresa. Aí o que aconteceu? Veio a notícia: você está sendo desligado da empresa hoje. Quase 3 anos de casa, fazendo aquilo que eu sempre amei. Aí eu comecei a falar no trabalho profissional, né? Aí eu comecei a falar com o Senhor. Aí o meu pastor, eu falei com ele a situação. O que ele falou para mim? Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor, faça a obra do Senhor. Faça com amor, não deixa nada afetar, mas sempre faça o melhor para Deus. Que Deus vai honrar. Aleluia, Senhor. Saí do trabalho, surgiu um trabalho por dia, com um parente, uma empresa, ele presta serviço, e lá eu trabalhei com ele quase um mês. Aí nesse intervalo, Deus preparou um outro trabalho, eu estou com uma pessoa evangélica, um pastor de igreja, hoje ele está curtindo o momento dele, 74 anos, não está dirigindo igreja, está lá, quietinho, estou lá trabalhando com ele, até Deus concretizar um trabalho de CLT, né? Que todos nós precisamos ter, que é os direitos nossos, né? Que no Brasil já está difícil, esse trabalho fica mais difícil ainda, né, irmãos? Então Deus está suprindo, Deus está abrindo as portas, mas quando o Senhor permite algo acontecer, nós temos que buscar a Deus. Oh, glória. Por quê?
Porque o Senhor Jesus, Ele deixa bem claro na sua palavra. Ele deixa bem claro na sua palavra. Aquele que ama a sua mãe, os seus filhos, o seu pai, aquele que ama o seu cônjuge, mais do que a mim, esse não será digno de ser chamado meu filho. É a palavra. Nós temos que, como o pastor sempre falou comigo, a amizade que eu tenho com ele, diante da distância, não está tendo mais contato como tinha antigamente, mas ele sempre falou comigo assim: Deus é uma escadinha. Deus, família, obra, trabalho, então o conjunto sempre uma engrenagem, andando em conjunto. Quando algo está passando de Deus acima, num degrau passando de Deus, algo errado está acontecendo. É desse jeito. Então, se a engrenagem não andar junta, vai chegar uma hora que ela vai travar e vai quebrar. Então, Deus permite acontecer as coisas para que nós possamos buscar a Ele, para que nós possamos recordar do que Ele tem na nossa vida, o projeto, os propósitos dele. E aqui possamos entender que muitos se preocupam de cada ano trocar de carro. Muitos se preocupam todo ano de subir de cargo na empresa para dizer: eu sou, eu faço, eu posso. Quantos que eu convivi assim? Quantos que eu conheço que é desse jeito? Quantos que tem mais amor nas suas apostas, nas suas coisas, no seu dia a dia, do que estar na presença de Deus? E hoje eu pude refletir do que está acontecendo em muitos lugares. Eu estive conversando durante esses dias com o pastor Davi, onde eu estou trabalhando por esses dias com ele. Vamos orando para Deus concretizar algo na minha vida. Eu participei de 2 processos seletivos, 2 empresas em São Carlos. Vamos orar para que Deus venha concretizar essa bênção. Né? Eu falei para o Senhor: eu preciso de um trabalho assim. E Deus vai orar. A gente não é melhor que ninguém, mas nós temos que pedir o melhor do Senhor. Porque nós fazemos com excelência a obra de Deus. Nós temos o amor por Ele. Então o Senhor não vai desamparar nós. Ele vai nos honrar. Aleluia. Então nessa noite, eu posso transmitir para os irmãos que comecei a falar com a igreja, com o Senhor, falando: Senhor, a igreja está dessa forma. Muitos passam, não dá ouvido, uns vêm e não aparecem mais. Aí eu comecei a refletir que não é somente a aliança com Deus que passa esse processo de adaptação, a fase que estamos sendo gestados, né? Gerados. Então está tendo a gestação, período de gestação. Então já tem 1, 2, 3, 4, 5 irmãos. E aos poucos, todo mundo junto nessa engrenagem que eu falei para os irmãos. O que acontece? Essa engrenagem for trabalhando em conjunto. Você convida o vizinho, você convida a vizinha, você fala do amor de Deus, você fala do que o Senhor Jesus fez na sua vida, a pessoa vai ver: não, verdadeiramente, Deus é na vida dessa pessoa. Eu vou conhecer essa igreja. E o Senhor passa que nós temos que estar em conjunto trabalhando. E eu comecei a falar com Deus, no meu particular, com a família, na mesa, sentado, nas conversas, muitas vezes. E muitas heresias, muitas seitas, muitos falsos profetas, suas igrejas estão lotadas. E eu conversando com o pastor Davi, que a gente refletiu, e chegamos à conclusão que temos que evangelizar, temos que fazer visita nos lares, porque essas igrejas prósperas de pessoas. Por quê? Não é somente trabalho social, porque o Espiritismo, eles são fortes nisso. Jesus vai vir buscar quem faz caridade. Jesus vai vir buscar aqueles que servem a Ele com seriedade e compromisso. E tem compromisso com Ele, tem Ele como Salvador da sua vida. Aleluia. É esse que Deus vai vir buscar. Mas eles têm esse trabalho forte deles, essa união que eles têm. Testemunha de Jeová, um exemplo. São igrejas, é um tempo forte. Por quê? Eles evangelizam. Eles deixam até as irmãs com feijão queimar lá na panela, lá no portão, tomando a atenção das pessoas.
trabalho sempre do evangelista. Então, é um exemplo. Se nós provarmos para eles que esse Jesus que nós servimos, que ele, na época ele não tinha carro, ele andava a pé, muitas vezes ele pegava uma navegação, né? E o que acontecia? Multidões iam até os pés dele, mas ele não deixou de levar a sua palavra. Através da sua palavra estamos aqui nessa noite. Aleluia. Então, Aleluia, amados irmãos, vamos fazer nossa parte. Verdade, Jesus. Se nós não conseguirmos se reunir aqui num sábado à Nos tarde, ajuda, Jesus. depois do almoço, um exemplo, cada um no seu particular, fala, posso ir na sua casa, fazer uma visita, fazer uma oração, já dá o seu testemunho que Deus fez na sua vida, e através da sua posição, da sua postura de homem e mulher de Deus, as pessoas vão ter interesse de estar vindo aqui no culto. Verdade. Vai ter dia que eu vou chegar na minha esposa e falar assim para ela, bem, estou indo fazer visita, estou indo fazer evangelismo, mas normalmente eu quero ir com ela nas casas. Mas vai ter um momento que eu vou ter que visitar um jovem, que eu vou ter que ir numa esquina. A segunda igreja, quando eu pastoreei, quando eu era da Assembleia, eu combinava com umas duas pessoas que de oração, de jejum, e nós íamos de madrugada. Catava o carro, saía, deixava na porta da igreja, lá nós saía a pé. E andava no Cidade Draci, nas bocas do Cidade Draci. Quantas das vezes eu fui chegando, ia chegando assim próximo a pessoa dela, era de monte naquela época. Né? Aí, eu chegava na calçada assim, já manifestava. O senhor já caia babando no chão. E o nome do senhor era glorificado. A pessoa repreendia no nome de Jesus, a pessoa ouvia a palavra de Deus, passava um período dentro da igreja. E era semeada a palavra de Deus, ia sendo semeada. Aleluia. E muitos desses que estão nessa vida, nessa situação, são tudo filhos de crente. Diaconisa, diácono, pessoas que estão a vida de situação de rua. São filhos de crente. Então, nós buscamos o Senhor. Nós fazendo a nossa parte com o Senhor, Deus vai nos dando sabedoria nas demais áreas. E tudo vai sendo acrescentado. E aqui a aliança com Deus vai começar a fortalecer. A nossa atitude. Lembra? O menino veio aqui, ele conseguiu uma marmita, estava com fome. Alguém deu algo para ele comer. Aí ele chegou aqui, nós estávamos na oração, né? Tem uma colher? Aí o vaso ali que abençoou a igreja, a colherzinha sobremesa, minha esposa abriu lá. Ó, nós temos essa colher, serve para você? Aí ele, o olho dele encheu de lágrimas, agradeceu. Eu vou vir no culto. Mas o inimigo das nossas aulas tirou a atenção do menino. E ele voltou para a igreja, veio aqui, sentou, ele queria ouvir a palavra. Ele fica inquieto mesmo, normal. Ele sentou ali, eu via que ele queria chorar, mas no tempo ele perguntou a hora, né? Mas vamos apresentar a oração, Deus vai trazer ele de volta. Então, meus irmãos, a obra de Deus é assim: buscai primeiro o reino de Deus. Mas quando a situação aperta, nós oramos, nós o buscamos. Mas a Bíblia nos ensina que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. A irmã está correta, irmã Tânia. Liga para nós, manda mensagem, liga para nós. Estamos orando. Ele está orando. E o Senhor vai mudar histórias. A Bíblia nos ensina ao quão bom e suave é que possamos viver em união. O salmista deixou bem claro. Não é simplesmente nós deixar o versículo aberto. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nós, nas horas vagas, ler a palavra, procurar sempre ler a palavra. Aleluia. Porque isso vai nos fortalecendo na presença de Deus. Glória. E nessa noite, irmãos, Isaías 53 nos faz a recordar aqui. Aleluia. Que o Senhor, Ele
quando foi entregue para ser crucificado, ele levou sobre os seus ombros, sobre aquela cruz pesada que estava sobre os seus ombros, que era a cruz para um homem chamado Barrabás, não era para ele. Mas todos aqueles que viram tudo que o Senhor foi usado na terra, todos eles gritaram: solte Barrabás, crucifique. Viraram as costas. Quantas das vezes nós, que estamos buscando o reino de Deus, precisamos de uma mão amiga e as pessoas viram as costas para nós, nos abandonam. Mas aquele que não nos abandonou, quando todos viram as costas para ele, e ele olhou para mim e para você, que ele é Deus, é onisciente, é o socorro bem presente na hora da angústia, conhece o dia de amanhã, e sabia que nós estaríamos sentados aqui hoje. Aleluia, sabe o que ele fez? Ele viu você, viu eu, viu cada um de nós que aqui estamos, e ele morreu, ele foi até o fim na sua crucificação, e não negou-se a Deus, e honrou o seu compromisso com Deus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Então vamos olhar para ele, vamos olhar sempre para ele, porque ele não nos abandona. Todos podem nos abandonar, diante de situação que nós enfrentamos no particular, todos vão virar as costas, porque vão falar de você. Mas o Deus que conhece o profundo e oculto, sabe que você passa debaixo de um teto, sabe que você passa do seu particular, as humilhações, as perseguições, as situações que você tem enfrentado. Esse Deus que te conhece está aqui te dizendo que esse Jesus não te abandonou. Todos podem te abandonar, mas Ele continua sendo o mesmo, hoje, e amanhã e eternamente. Ele é Deus e está aqui nessa noite para nos fortalecer, dizendo: você não está sozinho, e além de eu estar contigo, eu deixei o meu Consolador Espírito Santo, porque Ele leva até o Pai as suas intercessões, as suas lágrimas, a sua súplica, e quando você está na beira do abismo, dizendo: nunca mais, vou parar, vou fazer uma besteira, vou tirar minha vida, eu vou abandonar tudo. Sabe o que vem diante de ti falando para você nessa noite? Vem o Espírito Santo te dizendo: não pare, porque eu te amo. Através de ti a sua casa estará na minha presença, através de ti os seus filhos estarão na minha presença, através de ti eu estarei fazendo a mudança, a transformação. Esse Espírito Santo, ele está acompanhado do Pai, que ele fortalece com as suas promessas, dizendo: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. É um processo, através de ti muitos estarão na minha presença. Permaneça em mim, porque você não está sozinho. O homem de carne e osso te abandona, a mulher te abandona, o homem te abandona, os seus parentes, os amigos te abandonam, principalmente no momento mais difícil. Mas o Deus que nunca te abandona está aqui nessa noite dizendo: eu te escolhi, permaneça na minha presença. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele levou sobre os seus ombros todas as doenças, ele levou sobre os seus ombros toda a nossa culpa, nós que era para estar no lugar dele naquela cruz. Ele levou sobre si, diante de tantas feridas e tanta humilhação, mas ele foi fiel, permanecendo fiel, e não abriu a sua boca para murmurar, questionar. Ele está aqui te dizendo nessa noite: eu estou contigo, eu sou Deus da sua vida, eu sou Deus da sua alma, estou aqui nessa noite. Aleluia. Nós não entendemos, nós não compreendemos, mas buscai primeiro o Senhor teu Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que Ele estará mudando a história e acrescentando algo na sua vida. Aleluia. O seu testemunho faz a diferença. Se nós abrirmos espaço aqui, o culto não vai acabar às 8 e pouco, como nós temos o costume de acabar. O culto vai passar do horário. Nós vamos chegar mais tarde em casa, porque grandes coisas o Senhor fez e cada um que aqui está. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou de ser uma pessoa muda, o Senhor me livrou de cada situação. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Ele vive na minha vida. Ele também vive na sua vida. Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O
O Senhor se faz presente, irmãos. Está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor te ama e te trouxe aqui para te dizer o quanto você é especial na sua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui. Na gaçulha, na bracas. Começa a fazer uma reflexão nessa noite. Não era para você estar aqui, mas o Senhor que te escolheu, que te separou para fazer a diferença, te trouxe aqui hoje. Você está que nem José, que foi jogado dentro de uma cisterna, esquecido pelos seus irmãos. Seus irmãos queriam que ele morresse, vendeu ele como escravo, e por causa daquela mulher cheia de pombagira no couro, queria que ele caísse com ela. Mas ele honrou a Deus e honrou o seu Senhor, e foi lançado naquele calabouço, aquela situação. Foi vendido como escravo, comprado por Potifar, e ficou esquecido por todos. Mas tem um Deus que não esquece você. Tem um Deus que nunca te esqueceu. Tem um Deus que te ama, que está pronto para te abraçar e perdoar os seus pecados, que está pronto a te renovar no teu Espírito Santo. Esse Deus está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Então começa a refletir nessa noite, aleluia. Começa a se fortalecer. Quando você menos esperou, Deus foi lá e enviou um dinheiro que você precisava no seu Pix, lá na sua conta. Quando você menos esperava, Deus preparou o alimento que estava faltando no seu celeiro. Quando você menos esperava, o Senhor visitou aquele hospital e tirou o seu ente querido, uma pessoa próxima, da onde estava. Que quando você menos esperava, quando estava lá na sarjeta, um dos teus, o Senhor visitou a ele quando você menos esperava. Ele chegou que nem um filho pródigo. Me receba em casa, porque eu estou aqui. E você deu um abraço nele. Esse Deus que eu sirvo, que você serve, Ele conhece o seu coração e está aqui nessa noite, para que você venha se fortalecer na sua presença, para que você venha agradecer a Ele nessa noite. Através de ti, vidas estão na casa de Deus. Reflita nessa noite enquanto o Senhor é maravilhoso na sua vida. Reflita nessa noite o quanto o Senhor é Deus na sua vida. Você não está entendendo o hoje que você está vivenciando dentro da sua casa. Mas o Deus que conhece o seu coração está te dizendo: eu tenho visto as noites que você não tem dormido. Eu sou o Deus que abre a porta para os teus. Eu sou o Deus que surpreende. Eu sou o Deus que provo que sou Deus. Ele vai tirar da situação que está os teus. Ele vai te surpreender dizendo que Ele é além da medicina. Que Ele é o Deus que todos olham para os teus e dizem assim: não tem jeito, só uma cova para ele, só uma cova para ela, só uma situação de morte, não tem mais jeito. Ele vai e tira de onde está e coloca ele e ela numa posição de destaque. Abre as portas, concede uma família, concede algo novo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que o povo da aliança com Deus serve e está aqui nesta noite. Somos gratos a Deus por tudo. Não entendemos o agora, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Recorde-se do que eu falei nessa noite. O Senhor derramou o seu sangue naquela cruz. Todos o abandonaram, mas a sua mãe estava lá nos pés da cruz chorando por ele.
Agassúria Labracase. Tinha mais 2 discípulos que estavam orando, clamando, pedindo ao Senhor Deus para confortar os seus corações. Todos o abandonou, Deus até mesmo os seus discípulos. Um deles, Judas, o traiu para que ele fosse morto e cumprisse o ministério dele nos seus 33 anos, onde ele percorreu 600 metros com aquela cruz sobre os seus ombros. Onde, quando o chicote estralava nas suas costas, tinha pontas de ossos sobre a ponta daquele chicote, e quando pegava a sua carne, quando voltava, saía pedaços da sua carne, onde ele foi dilacerado, mas ele não abriu a sua boca. Ele estava buscando o nosso Deus acima de tudo e não desonrou o nosso Deus com o seu ministério, para que eu e você estivéssemos aqui na aliança com Deus esta noite. Aleluia, Deus. Comece a refletir o quanto o Senhor é maravilhoso na sua vida. Alagassúria nabracarabahas, e devolva nabracai, derrachou de canabracai. Começa a olhar com os olhos espirituais que o Senhor está fazendo lá na sua casa. Começa a ver a diferença, a paz reinando sobre o seu lar. Começa a refletir nessa noite, agradecendo. Para de fazer aquela oração, por quê? Não dá mais, vou parar. Mas começa a fazer oração. Senhor, está em tuas mãos, estou aqui na tua presença. Faça de mim um novo homem, uma nova mulher na tua presença. Nós vamos ver a diferença, amados irmãos. Nós vamos ver a diferença. O Senhor nos convida aqui nessa noite a refletirmos, porque essa campanha está encerrando hoje. Era para estar outra pessoa ministrando, mas o Senhor que conhece o dia de hoje, o dia de amanhã, Ele é onisciente, onipresente, Ele é socorro bem presente na angústia. Ele está aqui nos dizendo nessa noite que Ele é Deus, que nos separou para estar aqui. Então agradeça a Ele. Agradeça a Ele, Deus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Nagassúria, Nabracai. Eu abro espaço agora à igreja nesse momento, aí no seu lugar. Começa a falar com o Senhor nesse momento. Começa a falar com o Senhor nesse momento. Nabassúria, Nabracai. Começa a agradecer a Ele nessa noite. Somente agradeça a Ele nessa noite. No seu particular, começa a falar com Ele nessa noite. Lá, show de canabracai, de canabracai. Rio de canabraçúria, locovanábria. Quantos que gostariam de ter o lar que você tem? Quantos que gostariam de ter a família que você tem? Mas hoje, o entorpecente, a situação que se encontram hoje, eles não têm forças mais para voltar para casa. Eles não têm força mais para estar junto com a sua família. Quantos que eu conheço que deixou a sua esposa, os seus filhos, se entregou? Mas nós somos honrados por Deus, porque nós estamos na nossa casa, estamos com os nossos familiares, estamos com as pessoas que nós amamos, estamos aqui agradecendo a Ele nesta noite. Para concluir essa mensagem, dessa noite, o Senhor deixa bem claro, Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiar um amará o outro, ou será leal e desprezará o outro. Não podeis servir ao Deus Mamon.
Ou servimos a Deus, ou não servimos a Ele. Então, se servimos a Deus, vamos buscar o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele vai mudar a história da sua casa, e você estará aqui para dizer: eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Difícil. Cada casa tem uma situação, cada casa tem alguém que não está servindo a Deus, mas continue perseverando, porque eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Aleluia, Deus. Convido a você a se colocar de pé nesse momento. O Senhor nos permite falar até aqui. Quero ler aqui em Salmos. O Senhor nos fortalece nessa noite através desses salmos. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará os teus pés vacilarem, nem pesteneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila de dormida e o guarda de Israel. O Eterno é o protetor, que o turno com as sombras que te guarda, Ele está à tua direita. Aleluia. Não te molestará o sol durante o dia, nem o dia, a noite e a lua. O Senhor te guardará, e todo mal Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Isso é maravilhoso. Então vamos agradecer, Senhor. Eu sei que cada um tem o seu particular, dentro de quatro paredes, debaixo de um teto, cada um tem o seu particular. E o Senhor nos traz aqui nessa noite que através da nossa mudança, com palavras, no nosso dia a dia, a nossa prudência com o Senhor, Verdade, Pai. o Senhor vai mudar a história. Nos ajuda nessa noite, Jesus. Eu até peço perdão pela minha esposa às vezes, Aleluia. diante do nervosismo, não saber falar na frente das filhas, da mãe. Somos falhos. Verdade. Peço perdão. Amém, Jesus. Cada um tem o seu particular. Mas muitas vezes nós, diante do nervosismo, Verdade. nós olhamos para o Senhor, nós buscamos o Senhor para ter a sabedoria. Verdade. Aí o que acontece? Os filhos podem pensar assim: ir para a igreja para ficar assim, melhor não ir. Deus é lindo. Nós temos 3 moças em casa. Profetizavam, uma era profetisa, cantava, a outra estava aprendendo a tocar, e a outra gostava de estar com a mocidade. Muitas vezes, madrugada, nós oramos por elas aí. Cada um em particular. A nossa guerreira da oração está só ali, ó, falando com o Senhor aqui. Somos gratos a Deus.
Porque Obrigado, Jesus. enquanto há fôlego de vida, o Senhor nos traz a oportunidade de mudarmos. E para concluir aqui, às vezes eu falo com a minha esposa e meu pai me criou na igreja desde os 6 anos de idade. Mas quando eu precisava de um conselho, minha mãe estava sempre pronta para me ouvir. Dessa forma, Jesus. Sabe o que eu faço hoje? Sempre fiz. Peço a benção pai, benção mãe. Aleluia. Quando eu vejo ele, abraço. Eu abraço ele com muita alegria. Eu abraço ele com tanto amor. 75 anos, com os problemas de coluna, brabo, trabalhando servente, porque está difícil. E sabe o que o Senhor nos faz refletir nessa noite? Deus permitir acontecer da morte visitar a casa, não vai adiantar eu ficar desesperado no pé do caixão, olhando para o meu pai deitado lá, sem vida. Verdade. Então, quanto há fôlego de vida, Dessa forma. Aleluia. vamos abraçar, vamos pedir perdão, Verdade, Jesus. vamos amar, Deus é maravilhoso. vamos fazer a nossa parte bem feita. Porque se eu falecer hoje, a minha família, minha esposa, minha sogra, os meus pais, minhas filhas, minhas filhadas, os meus parentes, os mais próximos, meus irmãos da igreja, vão refletir o pastor Daniel Verdade. nas coisas boas. E o Senhor nos trouxe essa palavra nessa noite. Buscar primeiro o reino de Deus abrange em geral. Abrange em geral. Verdade. Então hoje, o Senhor nos deu essa palavra, não trouxe esboço nenhum. Tem vezes que eu preparo esboço, muitas vezes Deus permite não falar em cima do esboço. Aleluia, Jesus. E eu retribuo minha mãe, meu pai, os irmãos. Muitas vezes eu demoro a responder por causa do serviço, irmão. Mas sempre respondo. Aleluia. Tenho um carinho por vocês. Tenho um carinho pela vida dos irmãos, pela vida da igreja. O dia de amanhã pertence a Deus. É desse jeito. Então, que possamos guardar essa palavra no nosso coração nessa noite. Amém, Jesus. Obrigado por tudo, Jesus. Senhora, abraça ela. Beth. Maria de Lourdes, por gentileza. Abraça a irmã de fora. Você faz esse favor para nós? Vem cá, Jair, abraçar eu aqui. Vai lá abraçar ela. E a polícia de Lourdes. É dessa maneira que Deus fala. Uma vida, muita paz. Esse coração que o tem, vai Deus é mais. E acima de tudo, fica fica legal. Siga quem quiser seguir. Eu escolhi Jesus. Você escolheu Jesus. Eu falo que escolheu Jesus. Não tem filho que escolheu Jesus. Mas vai escolher. Porque Deus dá Deus. Deus que ama. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Dessa maneira, Senhor Jesus. Agachou, decanabra, canabra, sai, decova, nabra, cai. Seremos, Senhor. Menina, sulho, docova, nabra,
obrigado, Senhor Jesus, por cada vida, por cada um que é ouvinte da sua palavra, Pai. O Senhor tem algo lindo a fazer sobre cada família, Pai, sobre cada um. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor nessa noite. Quero agradecer a cada um dos irmãos que contribuíram, que estavam voltados à cesta, cada um que contribuiu com amor. E a gente vai estar abençoando a família. Tem aquela parte ali, tem uma parte aqui, ó. É uma cesta boa mesmo. A igreja nossa montou, assistência social, Deus abençoe a vida do casal, né? Eles estão nos apoiando nesse trabalho, cada um dos irmãos que contribuiu. E vai deixar guardadinho aqui, na hora que tiver a família que precisando da nossa igreja, aqui da nossa casa, já está pronto para a gente poder abençoar. Em nome de Jesus. Sábado próximo é Santa Ceia aqui, né? E continua a nossa programação. Segunda-feira, oração às 8 horas da noite. As portas estão abertas não somente para oração. Se os irmãos quiserem conversar no particular, sempre a minha guerreira está aqui comigo, né? As irmãs têm a vontade, tem toda a liberdade de sentir a vontade, tem toda a liberdade de estar conversando com ela no particular. Os irmãos também. Amém. Estou aqui para isso, porque conversarmos com o céu do lançamento e nós aqui de joelho mudando a escola. Assim funciona. Particular é particular, também? Quarto, nosso culto, às 19 horas. Sexta-feira, oração 8 horas. E sábado, Santa Ceia. Irmãos, tem um pregador que ele sempre está pregando tudo quanto é lugar. Ele é conhecido, é o primeiro pregador de nome que ele vai trazer aqui da nossa igreja. Vai trazer aqui para estar honrando nós com a presença dele. O evangelista Gabriel. A esposa dele é cantora, louva. Como que ela chama? Raíssa. Ela vai estar louvando a Deus nos seus louvores. E nós ouvindo e dando glória a Jesus, misturado com aleluia. Amém? E ele já está tudo confirmado. Conversei com ele, vai estar vindo, tudo confirmado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, é isso que nós estaremos, essa programação nossa essa semana. Olhem, vocês, nossa pessoa que decora a igreja, nossa decoradora da igreja, nossa oficial aqui, a guerreira. Olha que comentário do corte visual dela, é top das raças. Irmãos, vocês vão ver que mesa que essa mulher, o jeito que ela falou para mim, já está tudo matutado aqui. Vai estar a coisa mais linda da mesa da igreja aqui. E dessa vez nós não vamos fazer aquela confraternizaçãozinha. Vamos ver para o outro mês, né? Para a gente fazer. E a gente vai se programar certinho e nós confirmamos os irmãos, tá bom? Amém, Jesus. Deus abençoe cada um. Vamos juntos nessa empreitada, amém? Amado Pai, aqui estão os seus filhos. Obrigado, o Senhor Senhor. em paz da mesma forma. O Senhor leve cada um em paz, Senhor Jesus, para os seus lares. E desde já, Senhor, cubra com teu sangue e envia anjos de guerra sobre cada casa, acampada em cada cômodo, já derrubando por terra toda potestade, toda seta, todo mal, Senhor Jesus. E desde já, Deus, o Senhor venha de encontro com cada um e cada um venha testemunhar que o Senhor fez sobre as suas casas, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada vida aqui presente. Nos leve, Pai. E essa semana, Senhor, o Senhor nos dando força de vida, nos dando saúde. Estamos aqui firmes para falar do teu amor para a tua igreja. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E ore por nós. Às vezes Deus permite, né? Estar indo pregar. Então, ora por nós essa semana. A gente vai estar atendendo um compromisso com Deus, vai estar pregando, né? E assim é a obra de Deus. Dessa maneira. Estenda as nossas mãos, receba a bênção. Que o grande amor de Deus, Assim seja. santas consolações do Espírito Santo, Assim seja. venha com essa amada igreja, hoje e sempre. Todos nós que estamos aguardando a volta de Jesus, possamos dizer bem forte: Amém.
Está encerrado em nome de Jesus.